Então, assim, a relação muito próxima e por isso que o Flávio Bolsonaro não tem nenhuma condição de falar... Você nunca vai ver o Flávio Bolsonaro falando de Dias Toffoli, falando de Itajaiá, falando do envolvimento do Dias Toffoli com o Banco Master. O Toffoli, ele foi quem deu a liminar suspendendo a investigação de rachadinha contra o Flávio durante o governo Bolsonaro. Então, o Flávio Bolsonaro só vai falar sobre o Toffoli se ele combinar com o Toffoli. Olha, eu vou bater aqui meio de leve, só para aliviar, mas por enquanto, zero. Sobre Ciro Nogueira, pior ainda, eu duvido muito que o primeiro ele não falou absolutamente nada, ele está completamente calado sobre as mensagens falando das reuniões com o Ciro Nogueira, com o Daniel Vorcaro. Então, porque ele não tem nenhuma condição, porque o Ciro é um dos seus principais aliados, inclusive o Ciro estava lutando para ser vice quando ainda tinha a possibilidade do Tarcísio sair candidato a presidente, estava utilizando a influência do Flávio para ser indicado como vice do Tarcísio. Agora, para reforçar isso que eu tô falando, o Vilela, tem os prints aí da quebra. Primeira, ó, o Augusto é Augusto Lima, né? Ó, você não acredita nas frases, isso aí, deve Daniel Vorcaro e a Marta, a amante dele. Você não acredita nas frases que eu vi hoje, levei o Augusto pra ter uma testemunha. Pelo menos eu consegui dar risada depois, porque o Augusto é engraçado imitando. André Esteves, do BTG, disse que era o maior banqueiro do mundo e que era Deus que apareceu na nossa vida. Qual que é o contexto? O Vorcaro estava tentando salvar o banco, fazendo uma negociação com o BRB, né, o Banco Estatal de Brasília, e utilizando a influência política do Alexandre de Moraes. E vou explicar o elo aqui. Por que contratar a mulher do Alexandre de Moraes e querer ter a influência do Alexandre de Moraes? Porque o Alexandre de Moraes, ele prendeu o Ibanez, que é o governador do Distrito Federal, responsável pelo BRB, e o Ibanez foi solto e, digamos assim, entre aspas, deve a sua soltura, né, em razão ao Alexandre de Moraes. Prendeu no contexto do 8 de janeiro lá atrás, 8 de janeiro, exatamente. E aí, contrata a mulher do Alexandre para ter a influência do Alexandre para falar com o Ibanez. Aí, meio que começa a dar errado, né, essa operação para salvar via BRB, e aí vem o André Esteves, né, e o Daniel Vorcaro vai ter uma reunião com o André Esteves para tentar pedir ajuda, ó, pelo amor de Deus, já que o BRB não vai salvar, que o BTG salve. Aí o André Esteves fala isso, que é o maior banqueiro do mundo e que era Deus aparecendo na vida do Daniel Vorcaro, que ele tinha que agradecer a Deus a proposta dele e esquecer o BRB. E aí ele fala que o Augusto Lima imitava o André Esteves, porque o André Esteves tem um sotaque carioca muito carregado, né? Gostaria muito de escutar a imitação do Augusto Lima do André Esteves. Aí ele fala: fui lá porque Banco Central pediu, porque ele é ardiloso. Entra na mente dos caras do Bacen, Banco Central. Mas a turma tá pegando pesado demais. Essa semana fui massacrado. Aí ele, sim, total. Só os peixinhos da Faria Lima, blá, 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 enfim. Aí mostra, né, a relação de proximidade do Augusto, que ele inclusive vai fazer uma negociação com o André Esteves e leva o Augusto Lima de, aspas, testemunha. Aí, ó, ela fala: amor, vou dormir, manda mensagem quando acabar, você tá com quem? Tá me ignorando de propósito? Aí o Daniel Vorcaro responde: tô sim, acabou chegando Hugo e Ciro Nogueira, pra falar com o Alexandre de Moraes. Não deve demorar, se você for dormir eu saio e te chamo. Então, mas essa aí é o primeiro registro que a gente tem de reunião: Ciro Nogueira, Alexandre de Moraes, Daniel Vorcaro. Aí eu vou pro próximo. Aí, outro registro: tô em casa, Ciro e Alexandre, Ciro Nogueira e Alexandre de Moraes. Tanto Ciro como Alexandre dizendo que não tinha relação de amizade e tal. Já estamos no segundo encontro. Próximo. Tava na Target, tava comprando roupa, blá, blá, blá. Acho que não, amor. Tô com o Alexandre e tenho reunião depois. Com o Ciro. Terceiro registro: Alexandre de Moraes e Ciro Nogueira. Próximo. Amor, você não tem ideia. É o quê? Fala, amor. Tem um BO que o Augusto bateu na Flávia. A Flávia Arruda, que é casada com o Augusto Lima, né? E aí, com o ex-governador do DF e com o ex-governador Arruda, né? Nossa, e a Flávia que ruim, foi ministra amor. do Bolsonaro, né? A Flávia Arruda foi ministra do Bolsonaro, e aí casada com o Augusto Lima, e aí teria apanhado do Augusto Lima. Olha lá. Nossa, que ruim, amor, mas essa mulher enlouquece até o Buda. Então, assim, pra Marta Graef, já que a Flávia Arruda irritava demais, tomava umas bofetadas e tava de boa, né? Que grande burrice ele ter perdido a cabeça. Enfim, ela deu queixa, não sei o quê. Aí ele fala, né, que o governador, o Ibanez, teria um BO de que o Augusto bateu na mulher. Então, próximo. Aí, acredita que o presidente do Bacen já falou da nossa casa, do Banco Central. Como assim, amor? Da casa de Miami? Como ele sabe? Pois é, falou pra quem? Fala direito. Falou lá dentro do Banco Central, nada demais. E aí,
Nesse período, eu não sei se ele tá falando, porque acho que aí já era 24, final de 24. Aí, não dá pra saber se ele tá falando do Roberto Campos Neto, que era o presidente, ou do Galípolo, que tinha acabado de ser nomeado presidente. Né? E só fazer um parênteses aqui, Kim. As primeiras mensagens são de agosto e setembro de 25, já são depois do começo da confusão, né? E essas que ele faz menção ao presidente do Bacen, que você fala, são de 24. É bom fazer essa cronologia, porque quando ele está mais presente com o Alexandre, com o Ciro Nogueira, a confusão já estava posta e já estava na mídia, inclusive. É, né? porque esse é um ponto importante que você colocou. Uma coisa é você falar com o Daniel Vorcaro ou ir evento do Daniel Vorcaro antes dessa confusão toda. Exato. Porque o Daniel Vorcaro ele fazia eventos igual o Lídio do Dória, né? Juntava um monte de ministro supremo, juntava um monte de político e tal, e todo mundo participava abertamente, né? Não era reunião secreta, era eventos que ele patrocinava como um cara rico que patrocinava eventos de debate político, como o Lídio do Dória, publicamente. Depois da confusão, isso aí são reuniões privadas, né? Inclusive de proximidade, inclusive em férias do Ciro Nogueira e do Alexandre de Moraes. Aí é outro ponto que está sendo bastante polêmico, né? Tem essa anotação, precatórios fundos, pegar lista Dino, 15 bilhões de reais. Aí seria o ministro Flávio Dino? Não sei. Então. Não sei. Estou fazendo uma pergunta, ministro Flávio Dino. Não sei. Seria um dinossauro? Aí, quarta reunião com o Alexandre de Moraes. Tô indo encontrar... E aí, uma coisa que às vezes colocaram em dúvida, né? Todas as outras vezes ele se referiu como Alexandre. Dessa vez ele fala Alexandre Moraes. Aí fala, não, é um Alexandre que não era o de Moraes, era o Moraes. Então, assim, qual que é a desculpa que vão dar aqui, né? Tô indo encontrar Alexandre Moraes perto de casa. Como assim? Ele tá em Campos do Jordão. Não, como assim? Amor. Tá. Momô. Como assim? Tá bom, eu vou ler todas as partes, inclusive as românticas. Como assim, amor? Ele tá em Campos ou foi pra te ver? Aí ele, ele tá passando feriado. Então, assim, o Alexandre de Moraes tá passando feriado em Campos do Jordão. Tipo assim, É a amigo. Páscoa de 25 e o Alexandre tem apartamento em Campos. Mas que machismo é esse que ele não fala com a esposa do Alexandre, que é quem foi contratada, e fala com Alexandre? É verdade. É um machismo, né? Com certeza, né?